Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais um Em Casa especialíssimo. Como todos os outros foram, hoje a gente recebe a Grace Gianocas, atriz e comediante. A gente vai falar com ela sobre tudo que der tempo, porque a Grace tem uma trajetória imensa. E eu acho que 30 minutos de programa vai ser muito pouco para falar sobre tudo o que a Grace fez. A Grace já está aqui com a gente, mas antes da Grace, de eu chamar a Grace, eu quero mostrar um vídeo que a Grace, de uma campanha que a Grace está fazendo, uma campanha linda, maravilhosa e que todo mundo pode ajudar. Vamos ver, tá? Mesmo com os teatros fechados e os espetáculos suspensos, a Ventilador de Talentos continua trabalhando e produzindo conteúdo online de qualidade de espetáculos e projetos que produz. como Terça Insana, A Bruxa do Chocolate com a Zuzuleiva e o Newton Marques, É o que tem para hoje, com Silvete Montilla, Wagner Cavalcante e convidados. Conteúdos que você pode aproveitar em casa ou onde estiver. Apoie essa iniciativa aqui no Catarse com 5, 10 ou 15 reais mensais. Nos ajude a manter o ventilador ligado e receba em troca descontos e acesso a ofertas, conteúdos e novidades exclusivas. para você assistir e continuar se divertindo na sua casa ou de onde você quiser. Hashtag mantenha o ventilador ligado. Tá aí, pessoal, a gente pôde conferir o Ventilador de Talentos e vamos chamar Grace Gianocas para conversar com a gente sobre isso e sobre tantas outras coisas. Olá. Minha querida, que prazer conversar com você. Tá? Uma boa Prazer noite. também. Boa noite para nós. Eu tava aqui vendo, pesquisando coisas e vi que tu tem uma atuação muito importante aí no Piauí, né? Ai, Fico Grace, feliz que a gente possa estar fazendo essa troca. Eu acho, tô vendo que tu é um cara da guerra, da guerrilha pelo teatro e pela cultura, e isso é uma honra conversar contigo. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, Grace. Eu sei que as pessoas acham que porque a gente está em isolamento social, a gente está sem fazer nada, mas eu estou vendo assim você fazendo milhões de coisas, inclusive lives, esse projeto aí do Ventilador de Talentos. E eu coloquei o vídeo para a gente começar falando dele. Sim, claro. Vamos falar. Então, a Ventilador de Talentos é a produtora que abraçou vários projetos meus, assim, porque antes eu tinha a Terça Insana Produções, mais a Terça Insana Projeto, mais Terça Insana Produções, milhões de coisas. É um enlouquecimento. Se tem uma das coisas que eu me aposentei, é de fazer produção. Eu não consigo... Não, foram 30 e tantos anos. Eu tenho 37 anos de profissão. Digamos aí que 34 deles produzindo. Então, assim, sinceramente, já produzi coisas pequenas, coisas grandes, mas é uma coisa que eu faço por obrigação, porque para poder colocar o trabalho, né, no ar e tudo mais. Esse é meu celular, deixa eu arrumar ele aqui, que ele tá, meu... Arruma aí. Fica quieto. Sabe qual é o meu prendedor de celular, sabe o que é? É um porta-guardanapos. Maravilha, Então, assim, improvisando sempre, né? Ah, sim, eu sou uma pessoa que recicla. Não gosto de negócio, eu sou muito pouco consumista. Eu tendo ideias, eu reciclo. Bom, então deixa eu te falar. Então, assim, nos últimos anos, realmente, para mim é uma loucura. Produção é uma coisa que, sabe, a gente tem que fazer, todo mundo que faz teatro sabe disso, mas com a quantidade de coisa que eu crio, que eu escrevo, que eu dirijo, que eu viajo, que não sei o quê, chegou um momento em que realmente o meu prazer assim estava se diminuindo, porque é muita bomba, tu está em cena, tu está olhando ali, a criança quebra. Então, assim, graças a Deus, a Ventilador de Talentos assumiu, né, a produção da Terça Insana e de outros projetos que eu crio, o que me dá um alívio criativo, né? E de execução. Então, hoje a Ventilador de Talentos produz a Terça Insana, produz o espetáculo A Bruxa de Chocolate, que é um espetáculo que eu dirigi, adaptei com a Zuzuleiva e com o Newton Marques, em cima dos textos do Rafael Spaca,
E aí, esse projeto foi tão bem sucedido, é um projeto infantil, que a gente pensou ele todo sustentável, 90% do material que a gente usa é reciclado em cena. Ele fala de responsabilidade, fala de ecologia, fala de questões muito importantes, porque eu acho que assim, a gente está vivendo um momento de um paradigma. Se a gente não cuidar agora de preservar e ser uma espécie menos predatória para o meio ambiente, a gente não sobrevive. Só tem um jeito de conversar sobre isso e criar uma nova consciência, conversando com crianças e seus pais. Então, assim, nosso projeto, dentro desse projeto, né, infantil aqui, que a Ventilador de Talentos produz, é todo voltado para uma junção entre consciência ecológica, sustentabilidade e salvar o planeta. Maravilhoso. Então, tinha que vir de você, né? Então, a gente, agora, no momento de pandemia, a gente desenvolveu uma ideia, porque durante o processo de construção desse espetáculo, da Bruxa de Chocolate, surgiu uma personagem maravilhosa que a Zuzu faz, que é a Dona Pureza, que é uma velhinha muito engraçada, e ela é tão simpática, e rola tanto, e os bonequinhos que o Newton Marx, que é um super bonequeiro, fez, não sei, aí vocês vão lá no Ventilador de Talentos, tem várias coisas, é tudo de uma garrafa PET e tal. São tão incríveis que a gente inventou esse projeto, que é Histórias da Dona Pureza. Toda semana se contam em lives histórias que são relevantes. Então já contamos a história do ratinho poeta que sofria bullying porque fazia poesia e no final a poesia salva todo. O porquinho flautista, que também é uma história de gente que gosta de música, que vê a coisa, né, da arte e tal. E essa semana a gente contou a história da minhoca curiosa, que é uma história meio que eu escrevi, que é um pouco o mito da caverna das minhocas e a busca do conhecimento científico, entendeu? Então são historinhas para criança e todas elas têm os bonequinhos animados e tal. Então, assim, a gente está tentando criar um conteúdo para as crianças e para os pais. E toda semana a gente ensina a fazer, o Newton, né? Eu não, ensina a fazer os bonecos que a gente usou com o material que as crianças têm em casa. Garrafa de amaciante, pedaço de coisa de ovo, tudo com material em casa, para também ter porque eu acho que a gente tem que começar a consumir menos, né? Menos plástico, menos tudo. Vamos reciclar. Sem dúvida, e esse é o momento para a gente pensar mesmo sobre isso. Mas, Grace... Só para finalizar o negócio do ventilador. Então, a gente está com uma campanha no Catarse, só para finalizar, uma campanha no Catarse, que quem quiser colaborar pode doar 5, 10, 15 reais para a gente continuar mantendo as nossas equipes empregadas. Pronto, é isso. Que foi essa campanha que a gente mostrou aqui no início do programa. Exato. Mandar um beijo pro povo, porque o povo fica com raiva porque a gente não fala deles. Eduarda Guiar, oi, beijo, você faz o micro, macro, parabéns. Olha ali, o pessoal. Eu tô de óculos, senão não leio. Um artista plástico maravilhoso que a gente tem aqui, vai estar aqui com a gente também. Muita gente mandando beijo para você, dizendo que te ama. Tá? Eu quero mandar um beijo para você, da Bid Lima. A Bid Lima foi secretária de Cultura do Estado daqui, né? É uma grande atriz, também comediante, disse que não ia poder ver a live, mas queria te deixar um beijo e que você a inspira muito. Então, quando ela ver depois, ela vai ver esse beijo que eu tô mandando, que ela pediu para eu mandar para você. Eu quero agradecer, um beijo para todo mundo aí que está entrando, que está assistindo. Agradeço a atenção de vocês. Vamos tentar trocar umas figurinhas aí, porque eu já viajei pelo Brasil inteiro, quase todos os lugares, mas eu nunca consegui chegar no Piauí. Não se preocupe, porque todas as pessoas que estão passando pelo Em Casa, eu vou trazer quando passar todo esse lance da quarentena, eu vou trazer todo mundo. Você vai vir. Tá, se Deus quiser. Não, pois é, um lugar que eu quero tanto conhecer. Mas você tocou no assunto e eu quero... Porque todas as pessoas que vêm para cá, que é fora da região, eu explico um pouquinho onde eu estou. Eu estou em Timon, no Maranhão, que fica do ladinho do Piauí. Só uma ponte une as duas cidades. Fica do ladinho de Teresina. A minha casa, por exemplo, fica a 5 minutos do centro de Teresina. Então a gente é um pouco marauiense, sabe? Assim, os dois estados muito juntos. A gente vive assim, Maranhão, Piauí, esse piranhão, Piauí, Maranhão. Que legal, que legal. Então você está aqui com essa audiência dos dois lugares, de pessoas que te amam, porque quando a gente te anunciou, ela é maravilhosa, eu adoro ela, eu não quero perder e tal. E que bom, ai gente, que bom que a Grace topou, né, vir conversar com a gente. Grace. Com o maior prazer. Mas assim, eu vi, acho que foi até numa das lives suas com a Alessandra Negrini, que você estava fazendo antropologia e depois largou tudo,
né? E como foi essa história, menina? O que foi que aconteceu? O que foi que você viu? O que foi que você assistiu para você largar a antropologia? E Não, eu não larguei a você não antropologia. largou. Eu queria fazer antropologia, porque eu achava, porque assim, essa questão da vida, das comunidades, das pessoas, isso é uma coisa né, das populações, é uma coisa que me interessa muito, né? E então eu fui fazer vestibular para sociologia para poder me especializar em antropologia, mas na hora que eu entrei, porque eu não fiz cursinho, não fiz nada, eu estudei e fui. Eu sou do Rio Danada, Grande, né? no Rio Grande do Sul, terminei. Não tinha aquele negócio de cursinho, quer dizer, até tinha, mas eu não era uma coisa assim, né? E aí eu fui fazer vestibular em Porto Alegre, e aí quando eu entrei na fila, a mulher falou, tá, teu curso principal é antropologia, e o segundo qual é? Eu falei, que segundo curso? É a segunda opção. Eu falei, não tinha segunda opção. Eu não tinha segunda opção, nem sabia como é que era o negócio de vestibular, estava muito mal preparada. Aí eu olhei aquele monte de curso, aí de uma fila atrás de mim, de gente também esperando, eu angustiada, eu falei, quer saber? Bota teatro, era uma pessoa muito louca. Assim, eu passei para teatro, e ali eu já tinha feito coisas, teatro na escola, não sei o quê, mas não sabia muito bem, porque na minha cidade, por exemplo, é uma cidade que foi muito importante no circuito Rio Grande, tinha um teatro municipal por onde passavam as companhias do Procopio Ferreira, isso quando eu era nem nascida, minha mãe, né, eles iam para o Uruguai, iam para a Argentina, era rota ali. Depois os teatros fecharam, tudo virou cinema, e os cinemas viraram casas de grandes lojas, etc. Então, assim, é difícil, né? A minha convivência com arte sempre quis, né? Mas não tinha possibilidade interior do litoral do Rio Grande do Sul, lá, quase Chuí. Então, essa opção, quando eu comecei a cursar teatro, foi um universo que se descortinou. Em 5 meses, assim, no primeiro semestre que eu estava na faculdade, eu já fui convidada para fazer o projeto de formatura do pessoal que estava se formando em direção, porque eles viram minhas aulas. Aí eu fiz aquele projeto, era uma coisa interna mesmo, eles dirigiram e tal. E muita gente de fora do curso veio assistir as apresentações de formatura, né, do pessoal de direção. E me viram e me chamaram para fazer outros trabalhos. Então, assim, em 1 ano, 8 meses que eu estava na universidade, eu já comecei a ser chamada para fazer alguns trabalhos fora. E o mundo foi se descortinando, assim. E aí, muito legal, né? E hoje você é uma das grandes atrizes e comediantes do Brasil, e eu queria falar um pouco sobre isso, Grace, sobre o humor brasileiro. A gente, claro que a gente sabe que a comédia, né, de um país, de uma sociedade, se faz à medida que a sociedade vai amadurecendo, vai crescendo, vai mudando, né? Tudo parte disso. Mas você acha que a nossa comédia hoje, o nosso humor hoje está um pouco gritado? Sabe? Quando eu digo gritado, é apelativo, sabe, assim... Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a comédia é uma ferramenta da interpretação, né? Eu acho que o ator tem que ter várias ferramentas para o drama, para a comédia, para todos os lugares. Então, assim, claro que a questão da comédia, do humor, ela pega mais porque ela tem um KY, né? Dá para conversar sobre alguns assuntos. Então, o que eu acredito é o seguinte, eu vou citar Goethe, eu sempre cito Goethe, tá? Não tem frase melhor. Não tem frase melhor do que essa. E ele é maravilhoso mesmo, né? O Goethe fala que o caráter de um homem se mede pelas coisas que ele acha engraçadas. Então, hoje, a gente vê um país polarizado, um país bastante dividido, um país diminuído na sua capacidade de raciocínio, muitas vezes, de discussão com argumentos potencializados, com pesquisa. Então, assim, o que a gente percebe hoje é que tem muito bate-boca, e tem muita fake news, e que tem muito... Então, assim, hoje a gente tem humor e comédia para todos os gostos e para todos os caráteres. Né? Maravilhosa! Maravilhosa você! E aí, Grace, você chega em São Paulo, né? Sendo já, vamos dizer assim, dona de um projeto maravilhoso, que é o Terça Insana. E eu queria que você falasse pra gente. Eu vi uma reportagem, só acho que foi no Jô, né? Que você dizia que fez o Terça Insana, chamou as pessoas e tal, e que você vai contar essa história. Mas eu quero frisar que eu vi
é que você encontrou uma fila imensa e você achava que a fila era para boate gay, que tinha uma boate gay perto, né, de onde você fazia. Exato. Você dizia, gente, essa fila vai atrapalhar o público, meu Deus do céu. E a fila era para vocês, que maravilha. Conta essa história pra gente. Tá. Eu vou contar um pouquinho antes, tá? Rapidinho. Sim, Mas, sim. quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei em 84, porque a minha faculdade só entrava em greve, né? E aí, em Porto Alegre, eu tinha conhecido o autor, que virou um grande amigo meu, nós ficamos muito amigos, o Caio Fernando Abreu, escritor. Você morou com ele, eu acho, né? Exato, é. Aí o cara falou, vamos para Porto Alegre, vamos para São Paulo, São Paulo. Aí eu vim visitar e acabei ficando. E aqui eu trabalhei em São Paulo, eu pagava meus cursos de dia, trabalhava como garçonete durante a noite, e assim eu ia. Aí chegou um momento que eu já não aguentava mais, comecei a trabalhar montada de garçonete, fazer umas performances, soltava bandeja e tal. E de repente as pessoas começaram a me conhecer dos lugares, dos bares, outros bares chamaram a me, sabe, fazendo performance, fazendo coisas assim, era um sucesso. E aí o primeiro espetáculo que eu fiz em São Paulo tinha bastante gente, de pessoas que me conheciam desse lugar, porque assim, eu não fiquei esperando que um teatro me chamasse, porque às vezes as pessoas perguntavam, o que tu faz? Sou atriz. Ah, tá, sabe? Então assim, eu fui lá e comecei a me produzir, eu tinha coisas para dizer, então assim, todos os lugares onde não era para ter teatro eu ia, era boate, era casa de show, era danceteria, era vernissagem, eu estava sempre me apresentando, casa punk, eu estava sempre inventando espaços para que a gente pudesse cruzar essas informações. Em 87, eu criei um projeto chamado SP em Surto, onde eu juntei toda uma galera que vinha dos undergrounds, são gente de música, gente de artes plásticas, gente... a Cláudia Wonder, que era uma travesti, que tinha uma banda punk, gente do rock and roll, gente do chachado, gente de mímica. Então, eu fiz um projeto que durou, assim, foi uma noite dedicada ao performance, ao happening, a coisas, juntando pessoas que eu conhecia dos undergrounds, de vários lugares alternativos, que não se conheciam. E essas pessoas acabaram criando, foram 3 horas e meia de show, né? Assim, porque, claro, as pessoas com todas as manifestações, foi tipo uma virada, né? Uma virada cultural, assim. Saiu na capa da Folha de São Paulo, saiu naquele jornal Hoje. Eu não imaginava a repercussão disso, mas eu juntei uma galera, foi uma coisa tão legal, foi tão incrível, virou uma turma trocando informações, e a partir dali foi uma repercussão tão legal que a gente levou esse projeto para o Rio de Janeiro, para o Circo Voador. Né, fizemos lá, fomos num ônibus, meio caindo os pedaços, ficamos no hostel, foi uma coisa. E de lá, a galera do Rio assistiu e fez o RJ em Surto. E nós fizemos um intercâmbio de artistas. Isso foi uma coisa tão importante, infelizmente, não era a época ainda dos grandes patrocínios e tal. Tiramos tudo do bolso, um sopão, não sei o quê, aquela situação. Mas isso foi muito marcante. Porque houve um entrosamento de pessoas que se conheceram, que trocaram figurinha. Isso me marcou muito. Né? Eu sempre gostei de trabalhar em grupo. Eu sempre gostei de trabalhar com galera, trocar ideias, né? Porque a tua opinião me interessa, o que tu pensa. Né? Então, assim, alguns anos depois, eu estava achando tudo uma caretice. Eu achava que... Então, assim, sempre me dediquei a inventar projetos culturais, né? Além de escrever e dirigir e atuar. E no final dos anos 90, eu estava achando tudo uma caretice. Eram épocas dos grandes patrocínios, onde todo político é corrupto, todo gay é ridículo, vamos apedrejar, e todo negro é trambiqueiro e tal. Esse humor preconceituoso que estava online estava me irritando demais. Eu falei, não é possível. Não é possível que a gente tenha a maior passeata LGBT do mundo e a gente continue com os homossexuais sendo ridicularizados na TV. Não é possível que as mulheres sejam a base dessa sociedade, podemos ser chamadas de putas. Não é possível que as pessoas não tenham voz. Então, a minha ideia foi criar um projeto para atores, voltado em 2001, né? Para atores, para que a gente pudesse pensar onde a gente estava criando a comédia, né? Que a gente fizesse um humor que pudesse trazer reflexão e pensar a sociedade contemporânea que estava em mudança. Então, as diretrizes eram: humor preconceituoso não entra bullying, não se chuta cachorro morto, e eu quero cenas originais. E para isso eu criei uma base, chamei mais
3 atores fazerem uma base comigo, e toda terça-feira a gente tinha 3 convidados, e a gente criava tudo novo, todo texto novo, todo tema novo, e isso começou com um projeto voltado para a classe. Eu imaginava que um dia eu ia estar na plateia, um dia eu ia estar no palco. Mas as pessoas morriam de medo de se apresentar para a própria classe, né? O que no espaço de experimentação. Então foi uma luta, porque além de tudo eu ainda cuidava do bar. Então eu ia dormir às 5 da manhã, levava todo mundo em casa, aí eu dormia um pouquinho, levava meu filho na escola, ia pegar pastel, aí dormia mais um pouquinho, pegar meu filho da escola. Enfim, tudo uma luta aí. Aí de tarde assistia atores, ajudava a escrever e tal. E bom, isso começou um projeto que foi divisor de águas, porque, Sem dúvida, como tu falou, dúvida. Inclusive pro humor brasileiro. Começaram a falar, os atores começaram a chamar os amigos e de repente virou um cult, assim, e as pessoas viram que a gente precisava mesmo, como falar, pensar. Acho que foi um projeto que veio de encontro ao que as pessoas já estavam pensando, né? Pensar sobre aquela perspectiva que vocês propuseram lá, né? O que eu fiz foi só abrir um espaço onde a gente pudesse filosofar com bom humor sobre a sociedade contemporânea. E isso foi um divisor de águas. As pessoas ficaram impressionadas com o sucesso, vários projetos vieram, né? Se inspiraram na Terça Insana. A gente, a partir da Terça Insana, começou a ter concurso de humor na TV, começou essa coisa da comédia no bar. Claro, as diretrizes são outras, né? Por exemplo, chegaram a surgir alguns projetos onde eles escolhiam uma pessoa para Cristo e passavam xingando o tempo inteiro. À noite era o tema, em vez de tu falar de, sei lá, guerra, não, as pessoas falavam mal dos outros. Então, assim, projetos vários, para todos os gostos, para todos os jeitos, para todos os interesses, né? Mas o que é importante é que a gente trouxe de volta um espaço, não só em casas noturnas, como também em teatros, para a comédia. E deu voz a muita gente, apareceu, né? E hoje a gente tem uma coisa bem sólida, né? De comédia para vários... É isso. E como eu Foram falava... 400 atores que passaram pelo meu palco. Isso que eu ia falar. E dezenas de personagens. Ainda tem a grande família Terça Insana, 2 por 3 a gente faz umas coletâneas. Agora a gente comemorou 18 anos. Fizemos 10 shows aqui em São Paulo, foram do caralho. Ai, que maravilha. E o Avelar Amorim está falando aqui, que eu não tá dizendo que a adolescente personagem gloriosa, não canso de ver. Você está me ouvindo, Grace? Peraí, que meu fone ficou na merda. Tá. Fala. Estou falando aqui, falando do povo, né? O Avelar está dizendo que a adolescente é uma personagem gloriosa, ele não cansa de ver. O Eduardo Aguiar está aqui. Cristiane está dizendo em saudade do Terça Insana. E aí, Grace, assim, com relação aos seus personagens, especificamente do Terça Insana, né? Como era essa criação? Você era de tudo que você via, de tudo que você vivia, de onde vinha tanta inspiração para tanto texto, para tanto personagem. Você sabe que acho que a Aline Dorel, né? Então, a Aline Dorel é uma personagem antiga, vou te dizer como ela surgiu, rapidamente. E ela é popularíssima, né? Ela virou uma personagem pop. Todo mundo conhece a Aline Dorel. Do Lexotan. Então, a Aline Dorel eu criei nos anos 80. A Aline eu estava fazendo um espetáculo dirigido pelo Paulo Betti, que era o Amigo da Onça, eu substituía a Andréa Beltrão. E aí, era aqui em São Paulo, aí o Paulo dirigia e tal, voltava para o Rio e tal. E aí voltava para ver o espetáculo. Um dia ele voltou do Rio e me viu em cena e falou: Grace, tu faz tanta careta por segundo, tu estás infotografável. Aí... Aí fiquei tentando ir para frente do espelho, fazer uma coisa que eu não fizesse muita expressão e tal. E quando eu estou cansada, eu vou falando, minha cabeça não para de funcionar, né? Meu corpo já não corresponde mais. Então foi vindo aquilo. Aí na época, o Caio Fernando Abreu, ele de vez em quando trabalhava muito para dar uma relaxada, ele tomava um Lexotan. Eu nem sabia o que era Lexotan, mas eu sabia que dava uma boa. E aí, eu tinha feito um comercial para a TV, uma figuração, e tinha um maquiador que ficava me maquiando e conversando com o outro, e ele falava: então vamos lá no churrasco com as outras bichas e tudo. E tudo. Então, juntei 13 lugares. A coisa do neutro, do Lexotan, mais o e tudo e tal. E acabei criando essa pessoa, essa personagem. Uma personagem
bipolar, assim, porque a carreira nossa é cheia de altos e baixos, está empregado, o nosso trabalho é a nossa honra. Então, ela toma Lexotan, ela fica balão e ela não sabe nada. Ela acha que o surreal, que as viagens dela são realidade. Então, é uma personagem completamente surrealista. E que virou um sucesso. Tem... Sucesso. Minha Terça Insana, eu tinha que criar um texto novo. A Lindorel tem mais de 150 textos. Tá? Toda semana tinha que ter uma Lindorel com um tema. Né? E outras personagens, as coisas que eu crio geralmente vêm numa necessidade minha de observação do mundo. E eu fiquei o que eu faria diferente? Aonde está? E para falar sobre isso, durante muitas e muitas vezes, no meu recurso foi criar personagens para dar voz. Esse jovem do meu estilo, que faz vinculação, aí está dizendo a frase, eu rodei muito, fiz muitas coisas antes de chegar nesse método que é a Terça Insana, que é o meu estilo, que eu abri uma escola para um monte de gente, né? Então, o que me incomoda, eu acabo pensando como eu faria diferente e acabo criando uma personagem para falar sobre isso. Então, a Santa Paciência, uma personagem da relação. Tem também o advogado do diabo, que fala quanto a gente fala o diabo é laranja da realidade. Grace, você conectou seu fone direitinho? Que seu microfone tá travando. É? Então, deixa eu ver. Oi. Acho que agora melhorou. Será? Acho que não. Eu acho que eu vou tirar tudo. Será? Melhorou, pra mim melhorou. Oi. Deixa eu ver. Tá ótimo. Não. Melhorou? Não. Não melhorou? Melhorou. Ah, então tá. Vou sem fone, precisa de porcaria. Então, não sei se tu perdeu o que eu estava falando do meu processo. Tô perdendo de novo o teu áudio. Peraí. E agora perdi a luz. Eu não sei o que vai acontecer. Peraí, deixa eu ver. Calma. Tem que ser... Alô? Olá. Vamos ver? Oi. Não ouve nada. Não passa nada. Ouço. Ouve. Eu também ouço. Ótimo. Você falava Olha. da composição dos personagens, que a Aline Dorel, você, na verdade, fez ela, mas a gente popularizou o Lexotan, mas tinha vários temas que você fazia com a Aline Dorel e depois vem falando. Sim, mais de 100 textos. E as outras coisas que eu crio, as outras personagens, geralmente vêm de impressões minhas sobre a realidade, coisas que me incomodam, como eu faria diferente. Eu acabo criando personagens para dar voz para essas opiniões diferentes. E, geralmente, eu acabo pegando, levando ao palco os excluídos. São os excluídos que vêm ao palco dar o ponto de vista deles sobre a sociedade. Isso foi uma coisa que eu coloquei muito como estilo para a linguagem da Terça Insana, que eu orientei os meus atores a criarem nesse sentido. E nesse sentido surgiu, por exemplo, Bettina Botox, que é um rapaz que, por acaso, é gay, mas que vem falar sobre cidadania e sobre respeito, né? E tem também personagens do Luiz Miranda, como a Caroline, que era uma menina negra, que nunca conseguiu ser protagonista numa pecinha da escola, porque não tinham protagonistas negros. Então, várias personagens. Então, assim, nossa intenção sempre foi dar voz à pessoa que é o motivo da piada. Maravilhoso. Grace, e aí eu queria falar um pouco sobre a TV, né? A TV que é pop, tá aqui a Teodora Abdala, né? E que, coincidentemente, você volta agora pro Horário das Sexys com Sabe-se Quem Puder, também com o Daniel Ortiz. Maravilhoso, né? Meu amor. E o Fred Mairink, né? Que você Diretor. teve aí com ele no Haja Coração. E essa novela, gente, eu não sei como o horário conseguiu segurar tanto peso, porque vinha você e Tata Werneck. A gente não conseguia. Meu Deus, essa novela não era para ter acabado nunca. Inclusive, a Teodora morreu. Mas aí, por ser tão pop, né? Tão popular, o Daniel fez você voltar em o lance do espírito da Teodora, né? Comenta essa experiência pra gente, Grace. Olha,
Foi maravilhoso. Eu estava num momento profissional, assim, já há 14 anos de Terça Insana, sempre viajando e tal, e recebendo nesses anos todos milhões de propostas de trabalho que eu não podia aceitar porque eu não tinha agenda. Em 2012, em 2013, a gente fez um show chamado Adiós Amigos, que eu queria encerrar aquele formato, aquela obrigação de toda terça-feira, para poder abrir o meu trabalho, a minha disponibilidade de trabalho, para trocar com outras pessoas. Senão só eu estou recebendo, eu estou dirigindo e não consigo ser dirigida por ninguém, fazer essa troca que é importante para um ator, né? Deixar de ser a voz principal e ser uma aprendiz novamente. E aí surgiu essa oportunidade, acho que há uma indicação do Silvio de Abreu, para que eu fosse fazer o teste para Teodora Abdala. Eu tinha assistido Sassaricando, era uma novela que eu adorava. Eu sou apaixonada pela Cristina Pereira, uma grande atriz. Que ela estava no elenco, né? Sim, sim. E ela fez o primeiro, ela fazia a Fedora. Né? Gosto muito também dos atores que fizeram. Eu assisti essa novela. Ah, e aí chegou a mensagem aqui, Abreu... Grace, chegou a mensagem aqui de uma grande atriz nossa, que eu não posso deixar de ler, que é a Silmara Silva. Está dizendo, gratidão pela tua existência, Grace. Grande mulher e artista, sou fã. Que lindo isso. Meu amor, obrigada, querida. Então, aí surgiu essa possibilidade, falei, eu vou fazer esse teste, fui, e foi muito legal. Foi muito legal, eu fiquei tão feliz, sou muito grata, porque eu entrei num novo processo. O que foi interessante, por exemplo, quando eu cheguei para fazer, por exemplo, passei, aí a prova de figurino, o que eu tinha na minha cabeça de ideia da Teodora Abdala era o que a Alessandra Barros, figurinista, também estava pensando, que toda a equipe estava pensando. Então tem aquela cartela, então assim, foi incrível, assim, porque a personagem entrou, sempre lá. E foi uma delícia. E eu consegui, eu tive uma oportunidade de estar num ambiente de TV com pessoas super pró, um elenco maravilhoso, uma equipe extraordinária, uma direção que me entusiasmou, que me ensinou. Todos ali me ensinaram muito. É uma outra linguagem. Eu já fiz TV, fiz Rá-Tim-Bum, fiz filme, fiz cinema. Mas fazer uma novela todos os dias... de repente são aquelas 5 câmeras, entendeu? Tu tem que entrar na linguagem, tem que te concentrar. Então, assim, eu aprendi muito em Haja Coração, muito sobre a minha interpretação, muito sobre a minha postura, muito sobre a precisão, né? Porque eu sou uma pessoa muito expressiva, então a precisão, o movimento. Então, assim, a cada novo trabalho que eu faço em televisão, e que tem sido maravilhoso, eu estou em lua de mel. Estou em lua de mel com TV porque, assim, as personagens, elas são de uma profundidade, então tu pode inventar e tu vai ficando apaixonada. Eu agora, por exemplo, estou apaixonada pela Ermelinda. Pela Ermelinda, porque ela é muito coração, ela é amorosa, é uma personagem que me dá uma oportunidade de mostrar meu lado dramático também, sem perder a delicadeza, né? Tá aí ela. Ela é louca pela Filipa. Então, assim, eu tenho aprendido muito com cada profissional que trabalha ali, desde o pessoal da arte, o pessoal ali que está ali na faxina, o diretor. Eu adoro ver o Fred Marink dirigindo, eu adoro receber os capítulos do Daniel. São artistas com quem eu tenho tido uma troca tão importante e tão enriquecedora, fora, estar em cena com João Baldacerini, Débora Seco, Vitória Estrada, Juliana Paiva, a Dandara Mariana, a Filipa, agora a Flávia Alessandra, que também começou a entrar no nosso núcleo, o Cosmo dos Santos, e agora a Marilu Bueno, que entrará na novela, né, que a gente gravou algumas coisas, mas aí parou. E essa primeira fase, então, assim, eu vou trabalhar todos os dias com uma gratidão. Que maravilha, Grace! Que maravilha! Grace, a gente falou de Salve-se Quem Puder e falamos dessa parada. Eu acho que... né? Não tenho certeza, mas nunca foi visto algo na televisão brasileira como o que aconteceu agora, a interrupção das novelas. Nunca foi visto, na verdade, algo parecido, pelo menos não nas últimas gerações, algo parecido no mundo, né, Grace? Com o que está acontecendo em todos os lugares. Isso, né? em todos os lugares.
Não só aqui. Inclusive, Grace, o nosso programa, esse nosso pequeno chat, é para estimular que as pessoas fiquem cada vez mais em casa. Aqui na nossa região, no Maranhão e no Piauí, a nossa curva cresce assustadoramente diariamente. Pelo amor de Deus. Diariamente. E Pelo a amor gente de Deus, tem sido se muito proteja. assustado. E aí eu queria que você... A gente já está encerrando, porque o nosso tempo acabou, crê? Não, não acredito! Não acredito! Mais Tá, 10 minutos para Grace Janocas, produção, por favor! Uma mulher vem lá do Rio Grande do Sul, de São Paulo, para passar meia hora aqui no Piauí, me poupe! Escuta, E eu queria quero muito que falar você uma... comentasse sobre isso, Grace. Tá, Eu sei que bom, você... com certeza. Com certeza. Gente, uma coisa que é importante é o seguinte. Nesse momento, nós temos que aceitar uma coisa que é muito difícil, mas tem uma coisa muito maior que nós, que a gente não conhece, que é esse vírus, que é o coronavírus. E ele realmente ele é muito letal. Ele mata, te mata sufocado, ele te mata sem respirar. E ficar em casa é melhor se você tiver a oportunidade, né? Porque às vezes as pessoas não têm como, precisam trabalhar. Mas assim, é a melhor coisa que você pode fazer pela sua vida, pelo seu futuro, pelo futuro das pessoas que você ama. Porque tem gente que foi ali, no supermercado, um dia, estava zero, e está sofrendo em casa e morreu. Entendeu? Então ninguém sabe, o conhecimento que a gente tem a respeito disso é muito, muito, muito pequeno. A gente não pode dar folga para esse vírus. Eu estou em São Paulo, que é uma das cidades que tem muitos e muitos casos, sabe? E a gente está vendo agora uma coisa horrorosa, essa situação que está acontecendo em Manaus, eu não sei como é que está aí no Piauí, em Maranhão, mas eu imagino... A gente está acompanhando também. Gente, por favor, se protejam, isso não é brincadeira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E esse vírus, ele foi criado, ele apareceu por causa da maneira como a gente trata a natureza e os animais silvestres. Nós temos o péssimo hábito, né, e isso vem vindo assim, de nos cruzar, de pegar os bichos, confinar e botar por cima da gente. A gente criou esse ambiente para que esse vírus pudesse ir mutando e chegar em nós. Então, assim, vamos ficar na nossa, vamos esperar que os cientistas consigam achar um jeito de nos proteger. É possível que possa demorar, por mais angustiado que a gente esteja, vamos tentar ficar em casa. Vamos aproveitar esse momento que é único. Ontem eu estava falando isso na minha live com a Sabrina Negrini, estamos sendo convocados a viver um momento presente, sem ansiedades em relação ao passado, sabe, o arrependimento do passado e sem ansiedades ao futuro. Aproveita esse momento. Quando terminar essa pandemia, a gente vai sair rua fora, vai fazer as nossas coisas, milhões de coisas. Nunca mais, talvez, esse momento volte, onde a gente pode olhar, sinceramente, cada relação que a gente tem com as pessoas que a gente ama, cada coisa que a gente gosta. O que eu gostava de fazer mesmo antes de eu andar tão ocupado nesse celular? O que eu gostava de fazer? Sabe? Então, abrir aquela gaveta, encontrar aquele livro, ou sei lá, aquele desenho que tu fez há muito tempo atrás, ou aquele negócio que tu recebeu, reconectar pessoas que te fazem diferença. Porque rever prioridades, né, Cris? Porque com certeza, assim, a gente está tendo uma crise econômica, ela virá, né? Mas a gente não pode permitir que tudo seja reconstruído de uma maneira onde só se consome a terra, a gente deixa pequenas amostras grátis do que foi a terra, né? Sem espaço para os outros seres vivos. Nós vivemos todos aqui, vamos dar espaço, vamos parar de nos explorar, vamos deixar que a vida se flua, porque nós somos parte da natureza. Isso é muito importante. Sem a minha vida... a natureza até pode viver, mas sem a vida de uma árvore, sem o equilíbrio ecológico, isso não vai existir, não tem para o ser humano nenhum. A prova é essa, entendeu? A gente tanto meteu a mão na natureza que acabou proporcionando um ambiente para o vírus se mutar e ele agora está vindo para cima da gente. Então, preservem-se, fiquem em casa e aproveitem esse momento para rever os seus conceitos. E quando tudo isso acabar, por favor, pense se você precisa mesmo consumir todo aquele monte de coisa, se isso é realmente necessário, se você precisa gastar o seu dinheiro com aquele monte de coisa que é só casca. Pensa na alma um pouco, porque a gente não pode permitir que o sistema continue sufocando pessoas e esgaçando o tecido social. Essa nova sociedade que virá não pode ser construída em cima do cadáver de quem foi vítima do coronavírus.
Se cuidem, pelo amor de Deus. Se vocês saírem, façam de tudo. Pega uma cândida, uma água sanitária, limpa, lava as mãos, se protege, não bota a mão no rosto, evita. Protege, você tem que ficar vivo. O mundo vai melhorar, isso vai passar. Te cuida. E você precisa ver esse novo mundo. Deixa eu mandar um beijo aqui. A Grace, manda um beijo pra minha tia Cilinha, que tá lá em Fortaleza assistindo a gente, que te adora. Tia Cilinha, um beijo pra você. Se cuida. Saúde pra nós. A Janaína Pereira tá dizendo que tem saudade de você na novela. Mandar um beijo pra Dori, que é comadre do meu marido. Mandar beijos pra vocês. Pra Kessia Lopes, que vai estar aqui com a gente. A minha tia tá dizendo que tá com saudade da novela. Eu também, menina. A Grace também, né? Grace, você falou em uma crise econômica. Olha, mais 10 minutos pra Grace, Leandro. Você falou numa crise econômica. Hoje, sim, aqui no Piauí, no Maranhão, nós perdemos um dos grandes empresários apoiadores da cultura, né, da nossa região, chamava João Claudino. Ele é dono do Grupo Claudino, né, e o Grupo Claudino tem várias coisas, lojas, Armazém Paraíba, Construtora Sucesso, enfim, um grande grupo. Incentivava bastante os artistas locais. Eu, inclusive, fui recentemente patrocinado por uma das lojas dele para circular com o espetáculo pelo Piauí, e nós perdemos hoje. Essas perdas, e inclusive essa crise econômica que virá, vai ser um caos, não é? Principalmente para as pessoas que não têm uma renda, como é que eu posso dizer? Nós artistas, né, autônomos, sim, que precisamos trabalhar, e a gente vê um silêncio por conta de tantas coisas em que a gente poderia estar apegado, né? Eu sei que a gente não precisa se prender a órgãos políticos, a órgãos federais, mas no momento em que um país passa por uma situação dessa, o mundo passa por uma situação dessa, os artistas estão cada vez mais atônitos com o seu futuro, principalmente no que diz respeito a comer, né? E aí as secretarias de cultura paradas, meio paralisadas também. Eu acho assim, os políticos se preparam e os projetos se preparam, né? Depende, claro, da maneira do teu enfoque e tal, mas muito para terrorismo, para guerra, para economia, mas essa questão da saúde é uma questão que vem sendo bastante abandonada, sim, e desautorizada. Tanto os médicos, né? Essa coisa toda de desprezar os médicos enfim, né, essas coisas dos médicos cubanos que acabaram ajudando muito. Tem lugares que ninguém quer ir, e os médicos estavam lá fazendo o seu trabalho. Verdade. Né? Então, esses embates políticos, ideológicos, e que colocam, desautorizam médicos, prestadores de serviços, pessoas que fazem pequenos serviços, e os artistas, né? Aconteceu, meu Deus do céu, parece uma ironia do destino, porque nesse momento, quem está salvando essa quarentena são aqueles todos. Não, são os prestadores de serviços, se não forem, né? Se não tiver a galera entregando. Sim, isso médicos, também, os autônomos, né? Os que limpam o chão, o pessoal do gari, o pessoal que entrega a coisa, quer dizer, o pessoal que circula na tua casa, pra gente, né? E que ninguém olha na cara. Sabe o cara que tem um mercadinho ali que não vende a farinha da qualidade que tu queria, mas é ele que está te salvando nesse momento. Então, assim, isso parece uma ironia do destino para provar que ninguém se faz sozinho. Não há ninguém que esteja no topo que não tenha uma rede de apoiadores. A gente tem uma rede de anjos o tempo inteiro nos amparando, e esses anjos são anônimos. E esses anjos são esses que estão fazendo a cidade e os países, e tentando salvar vidas. Então, assim, esse é o momento da gente se colocar no nosso lugar, na nossa insignificância, entender o poder dessas pessoas e o poder dessa doença, e nos protegermos. Em relação às pessoas, eu quero declarar aqui meus sentimentos, né, pela perda dessa pessoa tão importante. Obrigado, Grace. E dizer que ele é um cara de visão, porque se é um cara que tem muitos negócios e conseguiu crescer, e tem a cultura como valor. Você sabe com quantos anos ele morreu? 90 anos. Nossa, então uma pessoa realmente que tem uma noção da importância da cultura. Bom, para tu chegar num sucesso profissional com tantas
todas essas coisas. É claro que tem que ser uma pessoa que tem um entendimento da sociedade. Sem cultura não se vive. Então, hoje, quem é que está entretendo o pessoal? Nós, artistas. Né? Cada vídeo que o pessoal vê, cada série ou cada livro, saiba, né, que cada filme tem mais de 100 pessoas envolvidas. Nós somos responsáveis por um PIB, 3% do PIB brasileiro é a indústria da cultura que oferece. Né? A gente circula, a gente dá emprego. Então, assim, nesse momento, nós estamos sendo convocados também a rever valores que foram destruídos, o pessoal querendo enfiar coisa na cabeça dos outros. Então, eu acho que a gente vamos ter uma dificuldade, o mundo inteiro vai ter, a gente vai ter que rever conceitos. Tem gente que não vai querer ver nada, tem gente que vai aproveitar para rever algumas coisas. Né? Eu acho, a minha opinião é o seguinte, a gente precisa investir em tudo que recupere a vida do planeta, porque a gente tem o direito de viver tanto quanto uma árvore, uma planta, um animal silvestre. Sabia que a cada minuto 2.000 animais silvestres morrem nas estradas desse país? É um dado verdadeiro. Poxa, a gente precisa pensar sobre isso. E vocês estão numa região com tantas coisas maravilhosas, o Piauí aí, Maranhão. São lugares que ainda têm uma natureza exuberante, vocês têm coisas maravilhosas. É um lugar de uma preciosidade, assim, as riquezas que tem aí. Tanta coisa que a gente não sabe de nós, que seriam tão importantes. Então, assim, eu vou lutar sempre por 3 coisas. Justiça, equilíbrio ecológico e amor. Ai, que lindo! Essa foi Grace Janocas aqui no Em Casa, comigo, e eu tenho a honra de ter recebido essa mulher maravilhosa, essa mulher importantíssima para a história, para a cultura desse país. Grace, muito obrigado por ter reservado seu tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado de coração. E quando passar essa pandemia, vamos trazer você para Teresina. Vamos. Eu vou aí com o Terça Insana 18 anos para a gente dar umas risadas, porque é um espetáculo que eu estou viajando. Então tá, vamos lá. Combinado! Beijo, obrigada pela atenção e pela oportunidade de conversar com vocês. Se vocês quiserem, a gente bate um outro papo de dia, tá bom? Pronto, a gente vai querer! Beijo, Grace! Amanhã tem mais Em Casa às 20 horas. Tchau, tchau! Tchau, meu amor.